Graça e paz, meus irmãos. Amém. Saudar a todos que estão aqui, os que estão em casa também. Vi que tem alguns irmãos aí conectados no nosso canal no YouTube. Queria convidar os irmãos para lermos um salmo, que é um salmo bem conhecido, e nesse momento que todos nós estamos, de algum modo, aqui na igreja, sensibilizados com a partida da irmã Raimunda, da dona Raimunda, então eu achei que era oportuno nós compartilharmos um salmo que fala um pouco sobre a eternidade e fala sobre a brevidade da vida. E acho que um dos salmos em que nós temos esses dois aspectos com mais propriedade é o salmo de número 90. Esse salmo é um salmo de Moisés. E ele inaugura o quarto livro dos 5 livros de Salmo. No Saltério, o quarto livro é o mais curto e que tem mais salmos anônimos e de autores menos conhecidos, e a exceção desse primeiro salmo, que é o salmo de Moisés. Eu gostaria de ler com os irmãos e fazer uma breve meditação nesse texto da palavra do Senhor, que diz assim, a oração de Moisés, o homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim. Confirma a obra das nossas mãos. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, assim como fosse com a geração de Dona Raimunda, a geração dos meus pais, tem sido com a nossa geração, com a geração que está vindo dos nossos filhos, a nossa descendência, que nós temos entregado nas Tuas mãos. Tu és de eternidade, eternidade, o nosso Deus, e és o único Deus verdadeiro, o Deus ao qual nós podemos confiar a nossa vida, o Deus que nos ensina a contar os nossos dias, Deus que nos concede e ilumina o caminho da sabedoria para encontrarmos em Jesus a única certeza em que nós temos, Senhor, que podemos entregar as nossas vidas confiados na eternidade, na Tua presença. Ó Deus, te pedimos agora que o Senhor nos visite mais uma vez com a Tua misericórdia, com a Tua graça, e assim como essa chuva que tens derramado abundantemente sobre a nossa terra, que o Senhor derrame também as Tuas bênçãos, Senhor, a bênção da presença e da direção do Teu Espírito Santo sobre nós. E como a chuva que rega a terra e não volta para o céu antes de ter produzido todo o seu
realizado todo o seu propósito de fazer germinar a terra, produzir frutos, assim que a tua palavra nessa noite possa produzir o fruto que seja para a tua glória. Livra-nos, ó Deus, do engano, do erro. Livra-nos, ó Deus, da tristeza excessiva. Livra-nos do apego às coisas dessa vida, deste mundo, e nos concede a luz, a sabedoria para trilharmos o caminho da eternidade. Ó Deus, é assim que nós te oramos, agradecidos, pedindo a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como já falei, esses salmos é uma oração de Moisés, e parece bem claro que Moisés está tentando aqui fazer uma distinção entre o que é eterno e o que é passageiro, o que é terreno e o que é do céu, o que é transitório, o que é de Deus, o que é eterno. E além dessas duas verdades que estão bem presentes nesse salmo, há também alguns pedidos que Moisés faz aqui, né? Ele pede primeiro que o Senhor ensine-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, que o Senhor se volte e tenha compaixão dos seus servos, que Ele nos sacie, nos dê o contentamento, nos sacie com a sua bondade, e de modo que nós nos alegremos com a sua presença, com a sua bondade, e que Ele também venha sobre nós com a sua graça e confirme as obras de suas mãos. E eu queria que nós nos concentrássemos nesse primeiro pedido, de que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Essa é uma das distinções. Se aqui há uma distinção clara entre o que é eterno e o que é transitório, o que é passageiro, a despeito de vivermos numa sociedade que é plural e que as pessoas falam da diferença como se ela, ainda que existisse, não devesse ser motivo de distinção. A Bíblia, ela como verdade de Deus, ela traz algumas distinções que são muito claras. Aqui a eternidade e a transitoriedade, ela traz distinção sobre o justo, sobre o que é justo, sobre o justo e o ímpio, os salvos e perdidos, e sobre sábios e tolos, se referindo aos sábios, aos justos, aqueles que são salvos, e tolos, aqueles que negam ou que rejeitam a salvação, que são ímpios e que estão em perdição. E ela também estabelece a maneira como o homem escolhe viver de forma sábia, de acordo com a sabedoria de Deus, de acordo com a justiça de Deus, como salvo no Senhor ou não, ou como uma forma, a forma de viver tola, estulta, né, como diz a palavra. E esse verso 12, então, ele traz essa realidade, ele traz essa súplica de Moisés. Aqui alguns dizem que provavelmente Moisés tenha já aqui passado pelo deserto, esteja próximo de também chegar ao fim da sua carreira, e ele pede ao Senhor que ensine a contar os seus dias para alcançar esse coração sábio. Então, contar os dias, e num momento desse em que nós nos deparamos com notícia de morte e de perda, nós pensamos a respeito desse contar os dias. O que é que significa esse contar os dias para alcançar um coração sábio? E pelo contexto, primeiro, contar os dias parece ter essa consciência de quem Deus é, porque é assim que Moisés começa o seu salmo, aqui a sua oração. Ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Então, aprender a contar os dias com o Senhor
contar os dias passa por essa consciência de saber quem Deus é. Um modo sábio e justo de viver não é fazer aquilo que a gente acha que é sábio e justo, aquilo que a gente acha que é correto, viver da forma que me faça feliz, que me dê realização, mas há uma forma objetiva estabelecida na palavra de Deus de viver de modo sábio, aprendendo a contar os dias. E Moisés sabe quem é esse Deus. A própria história de Moisés revela que esse Deus é um Deus que é refúgio. Aqui a palavra refúgio é mais do que defesa, é casa, é lugar de habitação. E Moisés, desde cedo, ele aprendeu que Deus era refúgio, porque o próprio, na época que Moisés nasceu, as crianças eram escravizadas, mas mais próximo do seu nascimento, as crianças elas foram assassinadas por ordem do faraó no Egito. E Moisés ele é salvo, né, de uma forma muito singular ali nas águas do rio. E Deus, desde aquele momento, providenciando salvação, refúgio, sendo a companhia ajudadora de Moisés em todo o seu caminhar. Pastor Hernandes Dias, ele disse que do nascimento até os 40 anos de idade, Moisés aprendeu a ser alguém. Dos 40 aos 80, que é quando ele foge do Egito e ele fica sem perspectiva de vida, talvez vivendo ali no deserto, com a companhia dos midianitas e tal, talvez ele tenha pensado em que a vida não fosse mais acontecer nada na vida dele. Aí Moisés, entre os 40 e os 80, ele aprende que não é ninguém. E entre os 80 e os 120, ele aprende que Deus é que é tudo para a vida dele. Deus é que é tudo que dá sentido à vida dele. E Moisés tem essa experiência de que Deus é esse refúgio e fortaleza. E não é apenas um Deus que se relaciona com Moisés, que parece que ele tem certo conhecimento, que se relaciona com ele, e inclusive de fazer-lhe uma oração, pedir que ele lhe ensine algo, mas é um Deus que é eterno. O versículo 2 diz isso: antes que os montes nascessem. Não é como os existencialistas ou os naturalistas dizem que a matéria existe desde o começo, ou como as pessoas da nova consciência ou os monistas pensam que o cosmo existe desde o início. Ele é o único que é desde o início. A matéria não existe desde o início, porque antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, o Senhor é Deus. Deus é verdadeiramente Deus. Ele é um Deus eterno, Ele é Senhor sobre o tempo, porque 1000 anos aos seus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. A vigília da noite cada vigília da noite tinha 3 horas, e ele está dizendo que 1000 anos para Deus é como se fosse 3 horas, porque Deus ele não sofre a ação do tempo, ele não está sujeito às variações do tempo. Ele é diferente do homem, é um Deus que é transcendente. Ele pode ser reconhecido em tudo que ele criou, mas ele não é apenas a sua criação, ele está para além disso, ele transcende tudo isso, porque ele é de eternidade a eternidade. Ele criou todas as coisas, ele é o Deus que existe de eternidade, por isso que ele não sofre as variações do tempo. E ele, diferentemente do homem, que não tem controle algum sobre o tempo e sobre a morte, Deus é diferente, ele está sobre todas essas coisas, ele é soberano sobre todos. Então, contar os dias passa primeiro por uma consciência de saber quem é verdadeiramente esse Deus criador que se relaciona com o homem. Mas não é apenas isso, contar os dias passa também pela consciência de nossa finitude e da brevidade da nossa vida. Perceba os versículos 5 a 6, Moisés diz isso, que a nossa vida é uma vida breve. O homem tem a vida breve. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva
que floresce de madrugada, e de madrugada viceja e floresce. À tarde murcha e seca. Uma coisa que uma planta aí, uma planta qualquer que nasce de madrugada e à tarde venha a perecer. Então, aprender a contar os dias passa não só pela consciência de quem Deus é, mas pela consciência de que nós somos finitos e que a nossa vida é breve. E aqui há uma distinção necessária a ser feito entre finitude e brevidade. É que o homem, ele é finito por ser criatura. Deus não criou deuses como ele, ou como a mitologia fala. Deus criou um homem, uma criatura, e por ser criatura ele é finito nas suas possibilidades, naquilo que ele podia fazer ou não. Mas, então, por ser criatura o homem é finito, mas ele é breve, não porque Deus o tenha feito dessa forma. Deus o fez para a eternidade. A nossa vida é efêmera, é passageira, é breve, por causa do pecado. Ela se tornou passageira, e os versículos do 7 a 9 Moisés tem essa consciência também. Ele diz: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. O pecado está sempre presente na vida do homem. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. A brevidade da vida do homem está ligado à justa punição pelos seus pecados. Porque o homem pecou, toda alma que pecar, essa morrerá. E porque o homem rejeitou o plano de Deus de, como criatura, manifestar para sempre a glória de Deus, ele recebeu sobre si a morte. E o pecado se proliferou de tal forma na humanidade caída. Nos primeiros, ali no relato de Gênesis, Moisés registra o pensamento do Senhor de que o seu espírito não mais agiria na carne. Os primeiros homens, até que viviam um tempo, eram longevos, considerando hoje, né, mas não considerando a eternidade, mas Deus acaba estabelecendo aqui, por causa da própria maldade, a ira de Deus, a recompensa pelo pecado do homem, pela escolha que o homem fez de dar as costas à vontade do Senhor para a sua vida, trouxe então esse aspecto de brevidade. E aprender a contar os dias passa por essa consciência do nosso pecado e das consequências desse pecado. Nós, por não termos sido criados para morrer, é que, apesar de nós convivermos desde sempre com essa realidade, a gente está sempre lidando com a morte e ouvindo notícias desse tipo, e às vezes ela se apresenta próximo a nós, mas mesmo convivendo com essa realidade, nós não nos acostumamos a ela. Ela parece sempre estranha à nossa natureza, porque Deus não nos criou para isso. Então, aprender a contar os dias para alcançar um coração sábio passa por reconhecer quem é Deus e ter essa consciência da nossa finitude e da nossa brevidade por causa do pecado. Mas contar os nossos dias é, sobretudo, uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus, porque senão ele não estaria pedindo a Deus. Não é apenas uma consciência pessoal, humana, mas é algo que Deus trabalha no coração do homem. E por isso Moisés, diante de Deus, diz: ensina-nos a contar. Essa consciência de quem Deus é e da nossa finitude, da nossa brevidade, de modo a vivermos e buscarmos nos relacionar com Deus, buscando um coração sábio, é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus. Nós precisamos, então, aprender e pedir a Deus que Ele nos ensine a ter essa consciência. A morte é uma realidade que está diante de nós, ela nos é lembrada, quer seja pela perda de um ente querido, quer seja pela convivência com doenças ou pela guerra que a gente ouve falar, por causa da maldade humana e que a gente vive em insegurança e a realidade da morte, ou por causa de uma pandemia, um mísero
vírus, né? O ser unicelular que você não consegue nem ver, consegue fazer um estrago e você percebe que a morte está diante de nós. Até um pensamento e que na época que a gente estava na pandemia, que as pessoas diziam assim, não, nós vamos sair diferentes dessa pandemia, tenho certeza que vamos sair aperfeiçoados, todos e tal, e nós estamos voltando para a realidade talvez pior do que a gente experimentava antes, porque não se trata de uma condição humana de ser tratado e aperfeiçoado, isso sim o materialismo diz, que o homem está se aperfeiçoando, evoluindo, mas se trata da consciência que Deus é que dá ao coração humano, aprendendo a contar os dias e a ter um coração sábio, a consciência de que ele é pecador. Essa a realidade da morte para um coração que recebe de Deus essa consciência, essa dádiva, ele realmente aprende. É um fato incontestável. Mas o que apenas Deus e só Deus pode nos ensinar, já que a morte é um fato incontestável e está diante de todas as pessoas essa realidade. Apenas Deus pode nos ensinar quanto a essa consciência. Primeiro, é que só Ele pode nos dar um coração sábio, porque estamos o tempo todo tentando nos desviar dessa verdade, como se ela não fosse real, de que o homem é pecador e que o homem o seu tempo aqui na terra é um tempo breve. Basta você pegar as pesquisas, o investimento em pesquisa para retardar o envelhecimento, para uma vida mais longeva, uma indústria toda cosmética e de cirurgia plástica, e eu não vou tratar sobre esse tema especialmente, mas que é fruto, sim, dessa substituição do que é eterno pelo que é temporal, o desejo de querer esquecer a realidade da morte, usados para negar o óbvio, como se você ficasse em rugas ou talvez com mais cabelos ou com um aspecto mais jovial, como se o jovem, se a morte não fosse uma realidade para o jovem também, fosse somente para uma idade mais avançada. Nós não gostamos de contar os dias, de refletir sobre isso. A gente pode juntar qualquer roda de amigos, até aqui dentro da igreja mesmo, que dificilmente a gente vai falar sobre morte. A gente vai falar sobre a brevidade da vida. Nós não gostamos de falar sobre isso, tentamos escapar essa verdade, e por isso só Deus e apenas Deus pode nos ensinar sobre ela. Somente a sua palavra pode nos ensinar que de fato a vida do homem é breve, como Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, Deus registra aqui, e como nós devemos olhar para a eternidade. E segundo, só Deus e apenas Deus pode nos ensinar a contar os dias para alcançar um coração sábio, porque a diferença entre o sábio e o tolo não está apenas na consciência de saber essas coisas, essa realidade, mas como nós reagimos a essa verdade de que a morte é um fim inevitável para o homem. E diante disso, a gente pode reagir a essa realidade, o que pastor Felipe Fontes chama de viver de anestésico, de tentar esquecer essa verdade, ter a sensação de que nós somos eternos. E como é que o homem faz isso? O homem faz escolhendo, por exemplo, ter uma noite de prazer, porque ele esquece de que ele terá que prestar contas um dia, esquece que a vida dele é breve e que ele acha que ele tem que aproveitar, então, aquele momento como se fosse viver eternamente, como se não fosse morrer. Ou então o homem tenta agir com esquemas, achando que ninguém vai descobrir, acontecem os escândalos, a gente sabe depois, e porque ele acha que a morte não vai alcançá-lo, ele não vai precisar prestar contas a ninguém, talvez bebendo, e aí a gente tem uma festa como São João, que todo mundo, aliás, até o patrocínio, né, são casas de aposta e são empresas de bebida alcoólica, porque todo mundo acha que a gente tem que aproveitar a vida dessa forma mesmo, beber como se não fosse de fato a vida tão breve que precisasse, que fosse necessariamente prestar contas ao Eterno. Mas, e eu estou falando desses exemplos e os irmãos da igreja podem achar que não se encaixa em nenhum desses, mas a gente também procura substituir
essa verdade da nossa brevidade, talvez com mais algumas horas de trabalho, talvez com mais algum cargo na igreja, uma descarga de adrenalina, um filme de comédia, alguma coisa que a gente use para simplesmente esquecer da verdade que está latente à nossa vista. Tentar suprir de eternidade com algo que é temporal. Nós, às vezes, reagimos dessa forma. Ou nós procuramos desapegar-se do que é efêmero, do que é passageiro, e se apegar com o que é eterno, né? E aqui há de se fazer um esclarecimento, que às vezes a gente confunde, e algumas pessoas dizem assim, a gente escuta até no mundo algumas pessoas dizendo, não, mas eu vou trabalhar menos, eu vou me dedicar mais à minha família, aos meus amigos, e é uma boa prática fazer isso, mas o que ele está fazendo, o que a pessoa que pensa assim faz, é substituir algo que é efêmero por outra coisa que é efêmero, talvez de um pouco mais valor. As pessoas têm mais valor do que as coisas, evidentemente, mas ele está simplesmente substituindo uma coisa por outra, porque a única coisa eterna no nosso tempo, com o qual nós podemos nos apegar, é Jesus Cristo, não há outro. Esse sim, essa é a verdade, ele é eterno e nós devemos nos apegar a ele sim, pedir que o Senhor nos ensine, que nos dê mais da sua presença, que nos enche o coração de amor por Jesus, pela sua palavra. A única coisa sábia e sóbria diante da certeza da morte é a certeza de que alguém a venceu e que essa vitória é compartilhada a nós pela fé em Jesus Cristo, que morreu para que aqueles que nele creem tenham a vida eterna. Aprender a contar os dias e alcançar um coração sábio é crer na vida eterna em Cristo Jesus. Sabedoria é amar a Jesus, é viver para adorá-lo, é viver para servi-lo mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. No final das contas, contar os dias é abrir mão de si mesmo, é abrir mão dos seus interesses, é abrir mão dos seus desejos nessa vida, para viver para a glória de Deus. E com essa consciência de quem Deus é, a consciência do nosso pecado e de que apenas em Cristo Jesus, apegando-se a Ele, negando-se a si mesmo e amando a Cristo mais do que qualquer outra coisa, com certeza, com essa certeza de que apenas em Jesus nós encontramos sabedoria para viver a expectativa da eternidade, nós podemos pedir, como Moisés pediu, fez esses outros pedidos, de que a presença do Senhor nos sacie, versículo 14, sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Aqui há um contraste também, se é para falar sobre distinção entre eterno e efêmero, há um contraste entre a tarde, que faz a erva murchar e secar, e a manhã, que traz essa realização, essa saciedade na presença do Senhor. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Que Ele nos alegre também nas nossas obras, alegra-nos, versículo 15, por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Que Ele também, que Ele derrame a sua graça sobre nós, reconhecendo que somente pela graça, com a salvação, Ele nos conduzirá até o dia eterno. E assim que Moisés termina o Salmo, dizendo: aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que as obras que nós fazemos nesses dias, enquanto nós passamos, nessa nossa breve passagem peregrinando por essa terra, que nós possamos olhar para a eternidade e ver o Senhor confirmando as obras das nossas mãos. Não porque estamos apegados às coisas desse mundo, às pessoas desse mundo, mas nós estamos apegados tão somente a Jesus Cristo. A Ele nós devemos entregar a nossa vida
amá-lo com todo o nosso coração, mais do que qualquer outra coisa. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és Deus de eternidade a eternidade, Senhor. Só Tu és Deus, Tu és o Deus que existe antes de todas as coisas. Tu és o Deus Criador, Tu és o Deus que em Teu propósito eterno, ó Deus, estabeleceste essa maravilhosa salvação para as nossas vidas, através do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, porque temos visto diante dos nossos olhos, vivido como se a morte não fosse uma realidade presente a cada segundo, a cada instante, como se de algum modo controlássemos os dias de nossa vida. Ó Deus, temos achado em Ti saúde e temos pensado que viveremos para sempre e temos esquecido do que é eterno. Pai Santo, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Senhor, porque o nosso pecado está sempre diante de nós. E temos vivido, Senhor, com os olhos nesse mundo, Senhor, nas coisas dessa vida, fazendo planos e mais planos, Senhor, e temos, ó Deus, esquecido de contar os nossos dias. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, a encontrarmos em Cristo Jesus, somente nele, a nossa razão de existir e de viver, e na redenção que há nele, na vitória que ele conquistou para nós na cruz do Calvário, a vitória sobre a morte, na ressurreição dos mortos. Ó Deus, que possamos encontrar um coração sábio, que o Senhor possa nos abençoar desse modo, Senhor, com sabedoria, com o discernimento necessário, com a humildade, Senhor, alegrando-nos, ó Deus, tantos dias quanto o Senhor tiver prazer em nos conceder vida, e que essa vida seja vivida para a glória do Teu nome, Senhor, de modo que ao chegar o nosso dia, Senhor, que não nos reste outra coisa a fazer, senão render o nosso espírito, senão entregar a nossa vida, sabendo que completamos a carreira que o Senhor propôs para nós. Concede-nos essa bênção, concede-nos, ó Deus, a Tua graça. É assim que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém.